Shalom aleikum, aleikum salam para todos. Aqui quem fala é o evangelista André Santos. Mais uma vez fazendo um vídeo nesse canal de bênção chamado Maçã de Ouro em Salva de Prata. Palavra dita em seu momento certo. Se você quiser se inscrever neste canal lindo e maravilhoso, é só escrever lá. Evangelista André Santos, Maçã de Ouro em Salva de Prata. Ou se não, você pode escrever Evangelista André Santos, especialista em cultura judaica. Ou, se não, você pode escrever também neste canal, Evangelista André Santos, Cronos, Kairos e Olá. Vamos fazer mais aí alguns comentários. Estou aí preparando aí 50 comentários de palavra expressiva ou expressão da palavra de Deus, ou conhecida também como os teólogos, a palavra expressão teológica ou expressão bíblica. É isso mesmo. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre esta palavra chamada expressão bíblica ou expressão teológica. Então vamos falar aí um pouco sobre as palavras de expressão bíblica. Isso, vamos fazer aí 50 comentários sobre todos os tipos de palavra de expressão bíblica. Vamos falar de expressão bíblica no Antigo Testamento, vamos falar de expressão bíblica no Novo Testamento, tudo para a glória de Deus. Aqui quem fala é o nosso amigo, companheiro, servo de Deus, evangelista André Santos. Historiador, arqueólogo, comentarista bíblico, biblista, seminarista, comentarista judaico, comentarista hebraico, comentarista grego, também comentarista da cultura bíblica, etimológica e mitológica das culturas bíblicas. Para a glória de Deus, quero cumprimentar a todos com Shalom Kavai, paz e esperança, Shalom Lahema, paz e prosperidade. Renere Tokire para todos. Então vamos lá para mais uma palavra expressiva. Vamos para mais uma paraxá, mais uma pauta, mais uma enquete para a glória de Deus. Muitos pensavam que eu ia parar de fazer comentário, que eu estava tirando férias para não fazer mais comentário. Estão enganados. Aí que eu peguei mais força mesmo para fazer mais os comentários bíblicos, comentário expressivo bíblico, teológico e outras demais curiosidades bíblicas. Então vamos lá. A curiosidade, ou melhor dizendo, a expressão bíblica que a gente vamos falar hoje é que está em Gênesis 1 e versículo 1. Isso mesmo. É a expressão bíblica que muitas pessoas utilizam a dizer, principalmente os ateus e algumas pessoas que são descrentes, que ainda não acreditam em Deus, que não acredita em Jesus. A expressão bíblica da frase seria: quem criou Deus? Quem criou Deus? No livro Alfa, ou no livro de Bereshit, Gênesis, capítulo 1 e versículo 1, temos que aprender a verdade. E vamos ver, antes de tudo, devemos considerar a seguinte verdade. Qual seria ela? Qual seria essa verdade? Quando nós observamos, temos que entender duas observações. Primeira observação: Deus é o Criador e não criatura. Essa é a primeira base que devemos entender. A segunda base de a gente fazer a primeira vista, de ponto de vista da segunda base, é quem primeiro ato de Deus revelado na Bíblia foi de criar, pois assim está registrado. Foi de criar, pois assim o registrou. Olha só que interessante. Então, primeira coisa que nós entendemos, o Criador é o Deus que cria. Ele traz, a existência das coisas à nossa vida, né?
Então vamos entender uma coisa. No livro de Bereshit, ou Gênesis, capítulo 1 e versículo 1, está escrito o seguinte verbo hebraico, escrito mais ou menos assim, escrito num verbo hebraico, Bereshit, Bereshit bara Elohim etah, Hamahai Wei et ha-haret. Então, quando nós observamos essa escrita, que eu vou estar lendo de novo para poder ter melhor compreensão esse verbo hebraico, esta escrita hebraica, Bereshit bara Elohim et ha-hamahai et ha-haret. Então, quando nós observamos, no verbo está escrito no português desta forma: no princípio criou Deus o céu e terra. O que a gente observamos que o verbo bará, Deus criou, né? O verbo bará é trazer a existência do nada, ou do nada trazer a existência. Então começamos a observar que o Criador vai além, Deus possível entre todas as coisas, que é o atributo de Deus, que corresponde a satisfatoriamente, porque ele não há nenhuma impossibilidade. Deus, ele é eterno e criador de todas as coisas. Agora, segunda observação, do segundo ponto de vista, é como tal não tem o princípio e nem fim, e nunca houve um momento em que ele não existiu. Olha só que interessante. Então não existe nenhum momento que Deus, ou no verbo hebraico, Deus, teve toda a sua existência em todos os lugares. Então, não existiu nenhum momento que ele não existiu. Ele existiu em todos os momentos. Agora, a terceira observação, do segundo ponto de vista, é que ele é o autoexistente de todas as coisas. Isto é a existência, por isso mesmo, o incriado, ele está na verdade e encontra-se revelando em uma dos nomes de Deus, invocando por Abraão e logo após haver feito um impacto de uma aliança com também Abimeleque, dizendo ao texto que nós observamos Gênesis 21 e 33, como também Gênesis 40 e verso, ou melhor dizendo, Isaías 40 e verso 28. Quando nós observamos, existe um verbo hebraico chamado Yahu, Shah, Beresh, Hael, Elo, Eloá. Olha só o que quer dizer isso. Olha só que interessante. Eu vou dizer de novo. Olha só. A palavra Yahav, Shah, Beresh e Yahel, El, Olá. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Hashem quer dizer isso. O que o Senhor quer dizer isso? O que Yahvé quer dizer isso? Invocou ele o nome do Senhor, o Deus eterno. Então, Abraão invocou o nome do Deus eterno. E ele não está limitado. O ilimitado é muito mais do que limitado. As leis e física e natureza vão além da sua compreensão. Olha só, Deus vai além da natureza humana, Deus vai além da natureza física e Deus vai além das leis divinas e das leis humanas. Isso mesmo. Pois vive no tempo. Esse é um Deus que vive no tempo. Ele não é temporal. O nosso Deus não é um Deus temporal, pois não vive
no tempo, ele vai além do tempo, ele é o tempo, ele vai além, né? Ele não é temporal, e intemporal e intemporal. Então, ele é o autoexistente de todas as coisas. Para ele está presente, para ele está futuro, presente e passado. Passado, presente e futuro. Ele é o sapiente de todas as coisas. Esse é o Deus que nós adoramos, Deus. Ao terceiro ponto de vista, o que Deus é temporal ou intemporal ou atemporal. Por observação, em primeira observação, no terceiro ponto de vista, por outro lado, pensamos que em Deus como um ser criar no tempo implicaria necessariamente em admitirmos que existe outro Deus criar, além de Deus da Bíblia? Existe outro Deus que cria? Não existe. Então, quem criou Deus? Ele é a própria existência. Quando nós observamos em segundo ponto da terceira vista, por que ele não quis revelar? A resposta é uma só, porque esse é o Deus não existente. Na verdade, ele só existe na mente daquele que querem lhe dar a existência. Então, portanto, é um Deus utópico ou utópica. A Israel, a existência? Olha só que interessante. Quem realmente criou Deus? Essa é a pergunta. Para a gente concluir e queremos afirmar que ninguém criou Deus e nunca houve um outro em que ele passou a existir, Deus, incriado, ele é o autoexistente e existe por si mesmo. Então Deus, ele se existe por si mesmo e ele é o autoexistente. Então, ele existe. Ninguém criou Deus. Nunca se houve um outro que teve o poder de criar. Agora, olha só que interessante. Do nada, ele traz a existência. Não existe um outro Deus que do nada traz a existência. O quarto ponto de vista. Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que criou em santo amor, criou o sustento, dirige tudo, pois não há ninguém além dele. O que o profeta Isaías disse? Vós sois a minha testemunha, diz o Senhor, para que saibas que criais e entendais que eu sou o mesmo. Antes de mim, Deus nenhum se formou depois de mim, e nenhum haverá. Olha só, é uma afirmação do profeta messiânico Isaías. E tem mais, Isaías vem dizendo assim: eu sou o Senhor, e fora de mim não há outro Salvador. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Olha só que tremendo e profundo. Olha só, ele é o Rei eterno e somente ele é possível a imortalidade imutável. Olha só, inatável. Olha só que coisa tremenda e terrível. Então esse é o Deus tremendo, poderoso e sem palavras que não chega ao nível do alcance da sua beleza, do compreendimento, do entendimento do intelecto humano. Olha só que interessante, ao quarto ponto de observação, do quarto ponto de vista, o homem possível é uma alma imortal. O homem é uma alma
imortal e não obstante a essa imortalidade não é essencial, mas a comunidade. Olha só que interessante. A alma, ela é eterna, mas o corpo não é eterno. Olha só. O espírito é eterno, a alma é eterna. Mas, olha só que interessante, o corpo não é eterno. Agora observamos a última explicativa para a gente finalizar. Ninguém criou Deus. Por quê? Porque ele é a própria criação, ele é a própria existência, ele é o Deus eterno. E ele é a alta existência de todas as coisas que tira de um lugar que não tem nada para a sua existência. Então, olha só que interessante. Então, o verbo da expressão quem criou Deus? Ninguém. Por quê? Porque ele é a própria criação, ele é a própria autoexistência de todas as coisas. Esteve em todos os lugares, em todos os momentos. Aqui quem fala é o evangelista André Santos. Tem aí mais uma porção da Paraxá, da pauta da enquete com o seguinte tema: a expressão quem criou Deus. Shalom!